Fala pessoal, hoje eu estou aqui só para explicar rapidamente que a potência especificada num toroidal ou em um gerador medida em VA, volts, ampere, não é a mesma coisa que watts. Eu tenho visto alguns vídeos aí que não tem deixado isso muito claro, e isso pode gerar uma confusão em quem estiver desenvolvendo algum projeto. Não sei se eu vou conseguir ser muito claro aqui dirigindo, mas eu quero tentar aqui explicar um pouco sobre esse conceito, porque eu escutei já bastante vezes na internet dizendo que o VA especificado no amplificador toroidal é a mesma coisa que watts. Seria a mesma coisa que watts se o fator de potência daquele sistema fosse 1. O que é fator de potência? Vamos lá. Um sistema de corrente alternada tem um fornecimento de tensão senoidal, né? Então fica positivo, negativo. O consumo de corrente muitas vezes não coincide com o fornecimento de tensão. Então tem uma defasagem ali entre tensão e corrente. Muitas vezes, como é o caso do amplificador, por exemplo, além da defasagem da corrente, existe também uma modificação no formato de onda da corrente. Se a gente for ver o consumo de corrente de um amplificador, a gente vai ver que ele é baixo, de repente dá um pico e volta, daí dá um pico negativo e volta. Então ele é de picos, ele funciona com picos. Se você tiver o equipamento para medir, você vai conseguir visualizar isso. Então, você não consegue fazer como você faz num sistema de corrente contínua, que você simplesmente multiplica a tensão pela corrente e eu tenho a potência. No caso de um sistema de corrente alternada, existe essa questão da defasagem entre a corrente e a tensão, ok? Então, com isso, a melhor forma de explicar isso, que é a forma que é utilizada aí por todos os professores quando vou explicar para os alunos a questão de fator de potência, é utilizar o exemplo do chopp. Um copo de chopp, ele é composto por todo o conteúdo do chopp, só que ali dentro ele tem a parte do chopp e a espuma. Então, é possível se fazer uma analogia, eu acho que é o melhor exemplo possível, aonde a potência aparente, ou seja, aquela potência que um sistema toroidal, um transformador toroidal é capaz de fornecer, ou um gerador de energia, por exemplo, ele é capaz de fornecer uma energia aparente. Ele não sabe se o sistema que vai estar ligado nele vai transformar toda aquela energia em chopp, ou parte dessa energia vai ser espuma. Então, essa energia que vai ser transformada em chopp, essa energia que é chopp ali, que é a parte útil, é a energia ativa, né? Aquela energia que é transformada em trabalho, que é aquela energia, aquela potência que realmente é utilizada. Será que eu estou falando besteira? Agora estou dirigindo aqui, prestando atenção, mas acho que é isso. Por outro lado, a espuma, aquela parte que não é utilizada, aquilo é a potência reativa. Então, a potência aparente, ou seja, a potência que um toroidal vai ter que fornecer, ou que um transformador vai ter que fornecer, ela é a potência reativa mais a potência ativa. A potência reativa que vai para o lixo, e a potência ativa que é aquela que realmente é utilizada. Então, vou dar um exemplo, Quando eu trabalhava com a parte de eventos, eu tinha que dimensionar todo o consumo de energia de um sistema para fazer a alocação dos geradores. O fornecedor de gerador, ele não queria saber quantos watts o meu sistema consumia. Eles queriam saber quantos VA, volts, ampere, eu ia consumir. Ou seja, qual que era a minha potência aparente. Por quê? Se o fator de potência do meu sistema fosse muito diferente de 1, eu ia jogar uma grande parte dessa energia, dessa potência, fora. Mas para ele não interessa se eu estava jogando fora, se eu estava transformando em alguma coisa. Então, por exemplo, qual é a energia, qual que é a potência que vocês acham que a concessionária elétrica cobra da gente? É aparente. Então, se o fator de potência da tua casa é 0,6, você está
pagando 1.000 e utilizando 600 só. Então, com o amplificador é a mesma coisa. Um amplificador de potência, por exemplo, vamos imaginar que um sistema de amplificador de potência tem um fator de potência de 0,6. Então, nesse caso, para eu utilizar para esse amplificador, tá? E eu não estou falando do rendimento do amplificador, estou falando do consumo do amplificador. O amplificador estiver consumindo 600 watts, por exemplo, o fator de potência desse amplificador é de 0,6. E ele está consumindo 600 watts, na verdade, o quanto que ele vai estar puxando do transformador? Fez a conta? 1000 VA. Ou seja, um toroidal de 1000 VA é capaz de fornecer 600 watts somente. Entendeu? Então, deu para ser claro? Outra dúvida que tem muito com relação a isso, qual que é a fórmula para calcular fator de potência? Então, primeira coisa que vem na cabeça de todo mundo que fez o curso técnico lá 20 anos atrás fator de potência é igual a cosseno θ. O que é cosseno θ? Primeiro, esse conceito está errado. Esse conceito de que fator de potência é igual a cosseno θ só se aplica em alguns casos específicos. Calma que eu vou explicar. Tem gente que já vai dar um não like aqui, porque sempre aprendeu que era cosseno θ, mas isso exige umas certas condições para que isso seja verdade. Então vamos explicar primeiro o que é o cosseno θ. Vamos imaginar essa relação que eu falei, que a potência aparente é igual à potência reativa mais a potência ativa, ou seja, a potência aparente, que é aquela potência que o meu sistema vai puxar, é igual à potência ativa, que é a potência que eu vou utilizar, mais a potência reativa, que é a potência que eu vou jogar no lixo. Não é uma soma linear, é uma soma vetorial. Então, o que significa isso, soma vetorial? Porque isso envolve fase, entendeu? Então, vamos imaginar que você tem que ter na tua cabeça o seguinte: imagina a dimensão ali da tua potência real como o eixo X de um gráfico, então o eixo X aqui de um gráfico, e a tua potência reativa como o eixo Y de um gráfico. Então, eu fazendo aqui a reta resultante desses dois gráficos, eu tenho aqui a dimensão da minha potência aparente. E o ângulo dessa minha potência reativa, não, dessa minha potência, caramba, é difícil dirigir e pensar ao mesmo tempo. Então, o ângulo entre a minha potência ativa, que é o eixo X, e a minha potência aparente, que é essa resultante, é o ângulo θ. Então, para eu saber qual que é o meu tamanho do meu eixo, da minha reativa, é só fazer o cosseno θ. Então, se o cosseno θ for igual a 1, a potência aparente vai ser igual à potência ativa. Potência reativa, não. A potência ativa vai ser igual à potência aparente. Eu acho que eu vou confundir vocês mais do que explicar, né? Bom, mas se vocês tiverem dúvida, me avisa que eu posso preparar um vídeo com os gráficos, fazer uma demonstração um pouco mais clara das diferenças entre potência aparente medida em VA, potência ativa medida em watts e potência reativa. Eu espero não ter confundido mais as coisas. Que eu ia comentar, que eu falei que fator de potência é igual a cosseno θ somente em alguns casos. Somente em alguns casos, porque isso só vai ser válido em casos onde o consumo da corrente é também uma senoide perfeita. Ou seja, é uma senoide sem distorção, com uma THD, Total Harmonic Distortion, baixa. Ou seja, tem que ser um sistema com consumo constante, o que não acontece com o amplificador. Porque o amplificador ele tem consumos de pico, ele carrega os capacitores, descarrega os capacitores, carrega os negativos, descarrega os negativos, e assim vai, ele fica oscilando o tempo inteiro. Então, se você for medir a corrente, o consumo de corrente desse sistema, você vai ver que ele é formado por picos, né? Ele dá um pico para cima, depois fica zero, depois dá um pico para baixo, depois fica zero, porque tem o tempo que os capacitores eles estão fornecendo energia, de repente ele puxa a energia da rede e fica aquele gráfico
que eu não sei se vocês já viram. Então é reto, de repente tem um pico, daí é reto, tem um pico. E esses picos, então existe uma grande distorção. Então a fórmula de que fator de potência é igual a cosseno θ não vale para esse caso. Nesse caso, a fórmula correta, caramba, será que eu vou lembrar agora, hein? Isso é coisa da época de faculdade, curso técnico. Fator de não vou lembrar. Depois vocês pesquisam na internet aí, fórmula de fator de potência. Mas é alguma coisa assim. Fator de potência é igual a 1 sobre raiz quadrada de 1 mais total harmonic distortion da corrente vezes cosseno θ. Alguma coisa assim, tá? Então envolve no denominador 1 mais THD THD ao quadrado da corrente, alguma coisa assim, tá? Então tem todo esse fator onde envolve o total harmonic distortion do consumo de corrente. Então por isso que o fator de potência nesse caso não é igual a simplesmente o cosseno θ. Tem toda essa outra variável antes. O que mais que eu tenho para explicar sobre isso? Bom, e sistemas... Existem países onde já existe uma série de equipamentos onde são obrigados uma correção do fator de potência, porque para a concessionária também não é ruim, não é bom. Então quem trabalha aí com elétrica industrial sabe disso, né? Existem estações de correção de fator de potência, porque a concessionária chega a um ponto e fala, pô, ela não quer uma empresa também jogando energia fora, a gente não pode desperdiçar energia. Então a concessionária, existe uma série de regras, eu não conheço, não é minha área, existe uma série de regras aí onde as fábricas têm que ter estações de correção de fator de potência, justamente para isso. Ó, a potência que você está puxando da rede você tem que usar, não é para jogar fora, não é para transformar em nada, deixar vazar pelo ar, né? E sistemas high-end de som, sistemas onde dinheiro não é problema, existem condicionadores de energia. O que esses condicionadores de energia fazem? Eles vão transformar, primeiro, uma coisa negativa que existe num sistema de amplificador sem correção de fator de potência é esse pico de consumo que ele dá. Então se você vê um sistema, vamos fazer um exemplo aqui, dois sistemas parecidos, que tem o mesmo consumo, um com fator de potência, com correção de fator de potência, outro sem correção de fator de potência. O sistema sem correção de fator de potência, você vai ter picos de corrente, sei lá, da ordem aí de 60 amperes. Enquanto esse mesmo sistema, para fazer o mesmo trabalho com o sistema de correção de fator de potência, vai ter uma corrente máxima de pico, por exemplo, de 5 amperes. Então, é essa ordem de grandeza, tá? O consumo de corrente chega a ser 10 vezes menor. E todo o dimensionamento do sistema de cabeamento vai ser baseado o quê? No pico, né? Então é por isso que é importante um sistema de correção de fator de potência. E sem contar todo o ruído que vai gerar na tua rede, porque a tua rede vai ter que ficar fornecendo energia assim também, feito uma louca. E enquanto o sistema de correção de fator de potência vai tornar isso linear. Então, sistemas de áudio de evento, por exemplo, onde é necessário ligar geradores e tudo mais, já existem muitos sistemas que utilizam correção de fator de potência, porque isso reduz drasticamente a quantidade, a necessidade de geradores de energia. Isso possibilita utilizar cabos mais finos e tudo mais. Então, por isso que é importante a correção do fator de potência. Então, nos sistemas high-end, existem sistemas condicionadores de energia que fazem isso. Então eles fazem toda uma correção, então eles consomem a energia da rede elétrica de uma forma mais inteligente e entregam isso para o amplificador na mesma loucura que o amplificador precisa, né? Isso tudo porque, abrindo um outro parênteses com relação a fontes chaveadas, existem dois tipos de fontes chaveadas, com correção de fator de potência e sem correção de fator de potência. Então, as fontes chaveadas com correção de potência, de fator de potência, são bem mais caras do que as sem correção de fator de potência. Mas, em compensação,
elas são muito mais eficientes. Espero não ter confundido mais do que ter explicado, né? Não é muito fácil explicar enquanto eu estou dirigindo aqui. Eu devo ter falado um monte de bobagem aqui no meio. Se eu falei uma bobagem, coloca aí nos comentários se eu confundi, se a dislexia me atacou aí. Mas eu só quis deixar vocês aqui com uma pulga atrás da orelha e mostrar para vocês que existe um pouco mais de coisas entre o céu e a terra do que uma simples medição de potência. Tá bom? Abraço, gente. Fiquem com Deus.